tema da nossa mensagem hoje é revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Gálatas 3, 26, 27. Paulo fala dessa realidade. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia. Você já viu alguém ser revestido de outra pessoa? Eu creio que o máximo que você já viu em algum filme é alguém se disfarçar de outra pessoa. Não é verdade? Você tem até aquele filme que fez, não sei se fez sucesso, mas teve muitos anos atrás, uns 20 anos atrás eu acho quase, que os personagens trocavam de cara, fizeram cirurgia, eu não sei se era o John Travolta e o Nicolas Cage, e um ficou com a cara do outro, ou ficou com a cara do um, não sei que um arrancou a cara e botou a cara no outro, o que é um troço muito estranho, e existem experiências e cirurgias no mundo que as pessoas fazem para ficar parecida com a outra. Outro dia eu vi no vídeo na internet de uma moça, que era normal, tinha aparência normal, mas ela tinha fixação, ou tem fixação, pela maçã do rosto. E aí ela foi aumentando, e quis aumentar a maçã do rosto, aumentar, e fez várias cirurgias, e ela ficou igual o Fofão. Lembra do Fofão? Ficou igual o Fofão. Mas o que nós estamos falando essa manhã não é nada disso. Nós não estamos falando de se disfarçar de Jesus, nem de fazer de conta que é Jesus, nem de pegar o rosto de Jesus e aplicar como uma cirurgia, nem de aplicar botox para ficar parecendo um bolo fofo, não, nada disso. Paulo fala que todos aqueles que mediante a fé, nenhuma outra coisa, a fé, somente a fé em Jesus Cristo, e que foram batizados em Cristo, eles se revestiram de Cristo. Esse revestir de Cristo aqui, irmãos, é ser envolvido pela pessoa, absorvido pela pessoa de Jesus Cristo. Quando o mundo espiritual olha para nós, entenda, quando o mundo espiritual olha para você hoje, sejam anjos, sejam demônios, enfim, e o próprio Deus, quando eles olham para você hoje, eles não veem você aqui na terra, eles podem me ver, pode ver Nilson, pode ver o Márcio, pode ver seu Marquinhos, ele pode ver a nós. Mas quando o mundo espiritual olha para nós, ele não nos vê, eles veem a Cristo. Isso não é visível? Aquilo que é visível, o mundo visível não percebe, mas nós estamos revestidos de Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque no passado os crentes foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo, mas eles não se pareciam com Cristo porque imitavam simplesmente, não, eles foram revestidos de Cristo. E quando você é revestido de Cristo, tudo que você começa a fazer se parece com Cristo. Não é maravilhoso isso? Então Paulo fala para essa realidade, olha, aqueles que foram batizados, aqueles que creram pela fé, creram em Jesus Cristo, eles foram revestidos de Cristo.
Você não aparece diante de Deus você mesmo. Não, quando você aparece diante de Deus, você está revestido de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê a imagem do seu Filho. Aleluia. Mas nós não somos impostores não, irmãos. Esse revestimento de Cristo é genuíno. Esse revestimento de Cristo não é feito de látex, não é feito de borracha, não. Esse revestimento de Cristo é feito do próprio Cristo. Aleluia. Então não há nada de falso, não há nada de falso, não há nada de fake nesse revestimento. Esse revestimento é verdadeiramente Cristo, para todo mundo ver. Anjos e demônios, Satanás sabe disso. Sabe por que ele tem muita raiva de você? Raiva dobrada? Porque Satanás já tem raiva da humanidade, de um modo geral. Mas do crente ele tem raiva dobrada. Porque além de você ser humano, do que ele já tem raiva, já tem ódio, você ainda está revestido de Cristo. O que ele tem mais ódio ainda. Se tem uma coisa que Satanás tem mais ódio do que os homens, é de Deus. Então quando você está revestido de Cristo, Satanás tem mais ódio ainda. Isso explica oposições, atrasos, problemas, portas fechadas. Isso explica as dificuldades. Nós estamos revestidos de Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós não somos como as pessoas normais desse mundo. As pessoas normais do mundo andam despidas. Elas andam na sua própria base. Nós andamos revestidos de Cristo. Olha só o que ele fala. O versículo 28 agora, do capítulo 3. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Aleluia. Então, que fique bem claro e bem gravado. Não há diferença se você é brasileiro, americano, argentino, se você é judeu, se você é árabe. Diferença em Cristo. Entendam bem, em Cristo nós somos um. Você sabe que há uma movimentação, e você deve receber vídeos falando sobre isso, sobre uma religião única no mundo, né? Que não é a religião de Cristo, mas é a religião do anticristo. Por quê? Porque há um desejo de criar um estado religioso de uma paz sem Cristo. Mas a Bíblia diz que quando se disser que há segurança, né, sobrevirá uma repentina destruição. Por quê? Porque não há paz sem o príncipe da paz. Não há paz sem o autor da paz. Agora, a Bíblia diz sim que todos nós e todos os povos podem ser um, mas somente em Cristo. É muito importante, irmãos, a gente entender essa questão da unidade, porque a religião do anticristo vai vir falando. Eu não sou muito de falar, eu não falo muito sobre esse assunto, mas é importante falar, porque a religião do anticristo vai vir falando sobre um pretexto de unidade. Já viu que agora todos os discursos não tem que haver uma unidade política, uma unidade religiosa, porque nós não podemos ser preconceituosos, nós não podemos, nós temos que aceitar o outro, nós temos que aceitar tudo de todo mundo, para cair as barreiras, para que a gente viva como uma comunidade global, única. Tudo parece muito bonito, irmãos, se não fosse contrário a Deus. Entenda uma coisa, Deus tem o seu projeto de unidade. Se não for para seguir o projeto de unidade, nenhum outro projeto de unidade serve. A Bíblia fala que quando Jesus foi erguido na cruz do Calvário, Ele atraiu todos para si. Esse é o projeto de unidade de Deus. Fazer convergir em Cristo todas as coisas que estão nos céus e na terra. A Bíblia fala isso.
Mas o homem quer criar seu próprio projeto de unidade, tirando Deus dessa equação e falando: nós podemos. Eu não sei se já falei isso aqui, devo ter falado, mas eu já esqueço que a idade está chegando. A idade está chegando mesmo. Um pastor, na posse do atual presidente dos Estados Unidos, ele fez uma oração. E no final da oração, ele não falou em nome de Jesus. Ele falou no poder da nossa fé coletiva. Em nome do poder da nossa fé coletiva. O que é isso, irmãos? É isso, tirar Jesus do meio do negócio. Por quê? Porque Jesus, entenda bem, Jesus, para os poderosos desse mundo, é um empecilho de unidade. Jesus é um empecilho de unidade. Porque a unidade em Jesus é segundo os propósitos de Deus, não segundo os propósitos do homem. Então, para esses homens, Jesus é um empecilho de unidade. Então, não pode colocar Jesus, porque Jesus nem todo mundo gosta de Jesus. Nem todo mundo pode, Jesus não pode comportar todas as coisas. Eu ouvia na faculdade, infelizmente, até de alguns professores que se denominavam cristãos, ensinando que a verdade não é absoluta. Não, a verdade não é absoluta. A sua verdade é absoluta para você, a verdade do outro é absoluta para o outro, mas cada um tem a sua verdade. A verdade não é absoluta, eles estão errados. A filosofia vai dizer isso, mas a verdade é que Jesus Cristo é verdade absoluta. Absoluta, no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz isso. Ele é verdade absoluta. Então, quando nós estamos falando aqui, irmãos, essa unidade em Cristo é a oposição a essa falsa unidade que o anticristo quer trazer. Ele quer criar o caos e vir com a solução para o caos, para dizer: olha, eu sou aquele enviado para apaziguar, vou fazer paz com todo mundo. E quem se levanta contra ele, esse é raivoso, esse tem discurso de ódio, esse, olha como é que eu não sei se você viu aquele Deixados para Trás. Você já viu algum daqueles Deixados para Trás? E eu acho que é nos Deixados para Trás mesmo que falam, né, que os crentes eram chamados de rancorosos. Os crentes são os rancorosos, porque o anticristo, né, esse homem está fazendo tanto bem, e vocês estão aí com ódio, né, pregando o contrário. Irmãos, nós pregamos a Jesus Cristo. Qualquer unidade fora de Jesus Cristo não serve. Não serve. Respeito a qualquer pessoa que tenha qualquer religião, mas para mim Jesus Cristo é Deus, e ponto final. Eu não vou ofender a pessoa, eu não vou lá quebrar os seus objetos de religião dela, eu não vou fazer nada disso, mas continuo dizendo que Jesus Cristo é Rei, e eu não tenho condição de fazer um culto com essa pessoa. Sabe por quê? Porque nós cremos em coisas diferentes. Ele crê em outro Deus, então eu não tenho como cultuar com ela. Eu só cultuo a Jesus Cristo. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Está escrito isso. Então não tem como, isso que cantores fazem, artistas fazem, aí vai lá: não, é ecumenismo, não, porque nós temos que receber, e qualquer pessoa. Não cabe. Eu posso sim estar numa cerimônia social em que tenha gente de várias religiões. É igual no mercado, irmãos. Você está no supermercado, você não fica perguntando a religião dos outros, não tem problema. Está pegando o leite moça na prateleira, não tem problema. Pode ter a religião que tiver, eu não tenho problema com ele. Se o açougueiro é isso ou aquilo ou outro, não tem problema nenhum com ele. Ele pode ser o que ele quiser. Agora, quando nós vamos nos reunir para adorar, eu só adoro Jesus Cristo. Só Ele. E não reconheço nenhum outro como Deus. Não reconheço nenhum outro como Senhor. Não tem como.
Pode me chamar de intolerante, mas isso é intolerância, não é intolerância. É? Não é intolerância, e eu vou explicar. O Deus deles tem intolerância com o nosso. O Deus dele tem intolerância. Foi igual no templo de Dagon. Quem caiu por terra? Não foi Deus, foi Dagon que caiu. Porque Dagon tinha intolerância. Ele não tolerava ficar perto da santidade de Deus. E é assim que é, Satanás não pode chegar perto da santidade de Deus. Quando Satanás chega perto da santidade de Deus, ele cai. Então que fique bem claro, irmãos, nós estamos pregando a Jesus Cristo. E só Ele é Deus, e mais ninguém. Bom, Colossenses capítulo 3, versículo 8. Olha só o que está escrito. Colossenses 3, 8 a 10, diz assim: mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então veja bem, o nosso revestimento é do novo homem. Esse revestimento do novo homem, que é Cristo, não o homem antigo, mas o novo homem que é Cristo, ele está sendo renovado em quê? Em conhecimento. Cada vez mais que nós nos revestimos de Cristo, mais conhecimento nós temos a respeito do mundo. Cada vez mais nós somos direcionados para as coisas de Deus e deixamos as coisas do mundo. As pessoas no mundo não entendem, sabe por quê? Porque elas não têm o revestimento de Cristo e nem recebem o conhecimento de Deus. Mas você nessa manhã, você que está assistindo, você tem o revestimento daquele que veio do alto. Você se revestiu do novo homem, esse novo homem que está sendo renovado, não é uma coisa estática, eu recebi a Cristo, sou revestido, não é uma coisa estática, isso vai se renovando, a cada dia se renova, a cada dia se renova, a nossa experiência com Deus, ela é renovada a cada dia. É por isso que nós não podemos ficar naquilo no passado, puxa, porque no passado era tão bom, porque lá Deus falava comigo, porque lá eu falava até em línguas, porque lá, não, isso no passado, a sua experiência é crescente, é renovada todos os dias, e você está sendo renovado no conhecimento, a imagem do Criador, a imagem do Criador. Sabe como eu falava de ontem, quando Deus trouxe à minha memória isso, sobre pregar sobre Jesus Cristo. Eu, há uns meses atrás, umas semanas atrás, ouvi algumas pessoas dando testemunho sobre isso. Um pastor falando que Deus falou com ele: eu quero que você pregue o evangelho sobre o meu filho. E o pastor até ficou preocupado, falou assim: mas Deus, se eu falar só sobre Jesus, as pessoas não vão embora, as pessoas não vão... Porque infelizmente essa é a realidade no mundo de hoje. A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas iam se cercar de mestres, querendo ouvir doutrinas de demônios, e é isso que as pessoas em muitos lugares querem ouvir, aquilo que satisfaça o coração, mas eles não querem ouvir a respeito de Jesus, sem saber, não sabem eles a verdade, que quando você ouve a respeito de Jesus, Jesus opera na sua vida. Quando você ouve a respeito de Jesus, Jesus cura as suas feridas, suas doenças, suas enfermidades. Quando você ouve a respeito de Jesus, Jesus dá mais da sua unção, do seu Espírito. Jesus é aquele que é a fonte de vida da igreja, a fonte de toda a bênção. Então as pessoas se enganam, achando que precisam ouvir de cura para ser curado, achando que precisam ouvir de dinheiro para ser prosperado, achando que precisa de ouvir disso para aquilo. Eles se enganam, eles precisam ouvir de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus. É isso que nós precisamos. Então tem gente que acha que o Evangelho é coisa básica demais. Falar, Jesus morreu na cruz, rimar Jesus com cruz, isso é muito básico. É porque você ainda não viu Jesus. Não viu Jesus.
Um dia eu vi um quadro, e nesse quadro tinha uma janela. Não era nem uma foto, era um desenho. Tinha uma janela. E nessa janela tinha, do lado de fora tinha um moço no cavalo, do lado de dentro tinha uma moça parada em pé e uma senhora sentada numa poltrona. Isso no desenho. E aquela imagem me chamou tanta atenção. Eu estava fazendo um curso nessa época, e eu sentava na sala e ficava olhando para aquela imagem, olhando para aquele quadro, olhando para aquele quadro. Eu não sei se mais alguém fazia isso, eu sei que eu fazia. E eu ficava olhando para aquele quadro. Aí eu descobri que aquele quadro, aquela janela, aquele desenho, era de uma janela que realmente existe. De um hotel lá no Canadá. Eu não sabia, eu descobri que era isso lá. E é uma janela famosa. E aquilo me chamava tanta atenção. Eu não conseguia tirar o olho daquilo ali. E eu fico pensando, quando nós contemplamos Jesus Cristo, a sua beleza é muito mais superior. Cada vez que nós olhamos para Ele, nós queremos olhar mais. Nós queremos olhar mais, e não conseguimos tirar os olhos dele. Mas o mais interessante é que quanto mais a gente olha, mais detalhes a gente percebe. Coisas que nós não vimos na primeira vez que olhamos, e continuamos vendo e percebendo. Essa é a beleza de Jesus. Por isso que quando as pessoas não entendem por que falar de Jesus e só Jesus, é porque eles ainda não viram a beleza do Senhor. Eles não contemplaram a beleza do Senhor. O que ocupa 90% das suas conversas? Do que você fala 90% do tempo? Talvez você fale da sua família 90% do tempo. Talvez você goste muito de falar dos seus filhos, porque meus filhos, olha, e você não sabe o que aquele menino aprontou hoje. Talvez você goste disso. Talvez você goste de falar muito a respeito do seu trabalho. E aquele trabalho me estressa, aquele trabalho, mas você fala 90% do seu tempo do seu trabalho. Aquilo que nós contemplamos, irmãos, ocupa 90% ou mais dos nossos assuntos, da nossa atenção. Tem um hino antigo que diz: volve os olhos a Cristo, contempla sua face de amor. O salmista ainda diz: olha, contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos não sofrerão vexame. É por isso que Jesus é tão importante. Quando nós contemplamos Ele, nós somos iluminados, e o nosso rosto não sofre vexame. Que todos nós possamos ouvir a respeito de Jesus todos os dias, para que o nosso conhecimento dele aumente e a imagem dele em nós cresça cada vez mais. Aleluia! Nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, diz a palavra. Olha o versículo 11 de Colossenses 3. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sigo pregando a Jesus Cristo porque Ele é tudo e está em todos aqueles que creem. Em todos aqueles que creem. Em todos aqueles que creem. Eu ouvia um outro pastor falando também, que ele também teve uma mesma revelação. Deus falou para ele: olha, eu quero que você fale,
Eu quero que você cante, ele também canta, faz hinos. Eu quero que você cante a respeito do meu filho. E por causa disso ele baseou todo o seu ministério em Cristo. E todas as músicas dele falam de Cristo, fala da beleza de Cristo, fala sobre Jesus, todas. Houve uma época da minha vida que eu não entendia isso muito bem. Mas se você quiser fazer uma pesquisa, você pode procurar na internet, você vai ver muita gente que faz música evangélica, gospel, e que Jesus não passa nem perto dela. Não fala nada de Jesus. O centro não é Jesus. Não é. Eles falam de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Tem uns que chegam ao disparate ainda de no disco inteiro não ter nenhuma referência a Jesus. E as pessoas ainda definem isso como música cristã. E aí eu me lembro quando Deus falou comigo, eu quero que você fale sobre o que é verdadeiro. E aí eu me lembro de 1 João capítulo 5, versículo 20, que diz, olha, nós temos reconhecido o que é verdadeiro. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, que Jesus Cristo é vindo, e que Ele é o único e verdadeiro Deus. Único e verdadeiro Deus. E João alerta, olha, cuidado, tomai cuidado com os falsos deuses. Tome cuidado com os falsos deuses, tome cuidado com quem você adora, porque Jesus é o único e verdadeiro Deus. Eu tenho ensinado as pessoas a parar com esse negócio de, eu adoro fulano. Tem gente que vai dizer assim, é maneira de falar. Mas a Bíblia não fala para a gente tomar cuidado com as nossas palavras? A gente justifica tudo com a maneira de falar. Isso é maneira de falar. Isso é maneira de falar. Maneira de falar, ofendiu. Mas é maneira de falar. Não, você ofendeu o outro, é maneira de falar. A gente tem que procurar uma maneira de falar que seja correta. Não falar qualquer coisa. Então para com esse negócio de, adoro macarrão. Adoro pastor Nilson. Sai fora. Para com isso de adoro o quê? Você pode gostar muito, você pode amar, adorar só a Deus. Não, eu não quis dizer isso. Então fala o que você queria dizer, mas não diz o que você está dizendo. Não é verdade? Olha o versículo 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por quê? Porque nós estamos revestidos de Cristo. Então agora, qual é a nossa realidade? Nós precisamos nos comportar como o povo escolhido de Deus, santo e amado, com compaixão, com bondade, com humildade, mansidão, paciência, suportando, suportar não é tolerar, não é aturar, mas é ajudando, dando suporte e perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Tem gente que fala assim, se vier me pedir perdão, eu perdoo. Não, perdoa sem pedir perdão. Se a pessoa vier, ou quando vier, fala assim, eu já te perdoei, meu filho, há muito tempo. Mas esse eu já te perdoei, nem é aquele de deboche, não. Eu já te perdoei, meu filho, muito tempo, tá? Jesus sabe, não é isso não. Tem gente que é assim, né? Eu já te perdoei, muito tempo, Se eu não te perdoar, eu vou para o inferno, tá? Então, eu não quero ir para o inferno, não. Não é assim que se perdoa as pessoas. Mas perdoe de coração mesmo, perdoe e esqueça. Por que você tem que fazer isso? Porque Deus vai te mandar para o inferno se você fizer? Se não fizer? Não é isso. É porque Jesus já perdoou você de ofensa muito maior ainda.
Ele já te perdoou, Ele te perdoa toda vez que você chega diante de Deus. Irmãos, as pessoas podem falar que nós somos hipócritas, que nós somos cara de pau. Então, assim, o Satanás pode dizer assim, mas tu tem cara de falar com Deus? Depois daquilo que tu falou, depois daquilo que tu fez, tu tem cara de orar, tem cara de aparecer na igreja, depois daquilo que você fez? Satanás fala isso o tempo todo. Aí sabe o que você vai falar agora, a partir de agora? Não, eu não tenho cara. Eu fui revestido de Cristo. Então quando eu apareço na igreja, ou quando eu apareço diante do Senhor, quando eu vou orar, eu não estou aparecendo com a minha cara. Eu estou aparecendo com a cara de Cristo, porque eu fui revestido dele. E ele me perdoa de todos os meus pecados. E é por isso que eu tenho acesso. Não é porque a minha cara está bonita, não é porque eu estou com o meu nome limpo, não é porque eu tenho crédito com Deus, não é nada disso, é por causa de Jesus Cristo, é por isso que eu vou. Quanta gente não tem cara de aparecer na igreja, quanta gente não tem cara de chegar na igreja, porque acha que erraram, que fizeram isso, aquilo, outro. Ah, o pastor vai olhar de cara feia para mim. Querido, venha revestido de Cristo. Venha revestido de Cristo. Revestido de Cristo, você pode entrar em qualquer lugar. Revestido de Cristo, você pode entrar até na presença de Deus. Aleluia. E por último, aleluia, Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aleluia. Então, quanto à maneira antiga, o modo antigo, a maneira antiga de falar, a maneira antiga de viver, nós somos ensinados a nos despirmos do velho homem, a deixar esse velho homem, e nos revestirmos do novo homem que é Cristo. Aleluia. Não é uma versão melhor nossa não, irmãos, é Jesus Cristo. Ah, eu vou me revestir de uma versão melhor minha. Não, não é uma versão melhor minha, não. A minha versão é essa mesmo. Eu tenho que me revestir da nova criatura que é gerada em Cristo. Não existe melhor versão do eu terreno. É uma versão gerada em Cristo, que é criado semelhante a Deus. Como é que pode isso? Criado semelhante a Deus. Já pensou nisso? Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa natureza humana. É criado semelhante a Deus, em justiça e em santidade. Isso tudo é proveniente da verdade. Que maravilha ser revestido de Cristo. Quando você se reveste de Cristo, você tem acesso à presença do Pai. Aleluia. Eu quero dizer, aqui eu sei que todo mundo é crente, pelo menos os que estão aqui conhecem todos, mas na internet eu não sei. Se tem alguém ainda que não recebeu a Jesus, que ainda não se revestiu de Cristo, você ouve a palavra, Deus tem te abençoado, você já recebeu até milagre de Deus, já recebeu cura, recebeu bênção, mas você ainda não tomou a sua posição. E eu sei por que você não tomou a sua posição. Você não tomou a sua posição ainda porque você tem conceitos errados na cabeça. Quais conceitos? O primeiro conceito é: que é coisa muito séria, porque é uma decisão muito séria que tem que tomar. Você está colocando a decisão tão séria, tão séria, tão séria, que você não toma a decisão. É tão sério que você não toma. E deveria ser o contrário. Se é tão sério assim, eu tenho que correr para tomar.
Não é verdade? Temos aí esse vírus. Vamos supor que se criasse agora uma vacina que fosse 100% que curasse o vírus para sempre agora. É uma coisa muito séria. Você não ia querer sair correndo para tomar? É lógico. Você vai dizer, não, é muito sério, tem que pensar. Você ia fazer como o faraó, né? Lá no ataque das rãs lá. Ele foi falar com Moisés, falou, Moisés, tem que tirar essas rãs daqui. Aí Moisés falou, quando que você quer que tire? Amanhã. Ué, mas você tem que tirar as rãs, tira logo, vai ter que tirar amanhã. Se é sério, tem que ser feito agora. Não pode ser para amanhã, mês que vem, ano que vem, semana que vem, não. Tem que ser agora. Então, se você está em casa e ainda não tomou essa decisão, faça isso agora. O outro conceito errado é, eu não estou preparado. O homem nunca vai estar preparado para Deus, mas Deus sempre está preparado para o homem. Deus sempre está preparado para o homem. E não há preparação para ser salvo. A preparação é o Espírito Santo de Deus te chamando, e Ele te chama hoje. Não tem como se preparar. A carne não tem como se preparar para receber a Deus. É Deus quem chama, e Deus está chamando hoje. O outro conceito errado é, eu vou ter que deixar as coisas do mundo, as coisas erradas que eu faço. Outro conceito errado, você não vai ter que deixar nada. As coisas erradas vão te deixar. As coisas erradas vão te deixar. Elas vão se desapegando de você gradativamente. Gradativamente você vai perdendo o prazer nas coisas erradas. Então você não tem que se preocupar. Peço à igreja, se coloque de pé. Eu quero orar especialmente por essas pessoas que estão na internet e que hoje estão tomando a decisão por Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa hora. Muito obrigado, porque é a verdade do teu Filho. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Nós cremos que tu és o verdadeiro Deus, o único Deus. Pai, nessa manhã, oramos por aqueles, ó Deus, que estão em casa e que ainda não tomaram uma decisão, mas hoje é o dia escolhido pelo Senhor. Senhor, eles não têm, Senhor, mais nenhuma justificativa para não receberem o Senhor. Eles amam o Senhor, eles querem o Senhor, mas Satanás tantas vezes lança tantos pensamentos, tantas coisas, tantas dificuldades. Mas nessa manhã nós repreendemos toda ação do maligno, em nome de Jesus, todo pensamento contrário, Pai, e abençoamos, ó Pai, a cada um que nessa hora toma a sua decisão por Jesus. Você que está em casa, que está tomando a sua decisão, comece a dizer agora, eu recebo. Repita por favor depois de mim, eu recebo Jesus Cristo como meu único e eterno Salvador. Creio que Ele é o Filho de Deus e que Ele me amou e se entregou por mim. Eu confesso o seu nome hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, por todos aqueles e aquelas que tomaram essa decisão hoje. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Muito obrigado. Pai, nessa hora eu oro também por todos os irmãos e irmãs que nesse momento estão acompanhando, Senhor, este culto em casa, e nós que estamos aqui. Nós somos revestidos do teu Filho Jesus Cristo. Pai, e nessa hora, em nome de Jesus, eu repreendo toda e qualquer enfermidade, eu repreendo todo e qualquer assalto do mal, em nome de Jesus, toda praga que é lançada contra, Senhor, nós repreendemos agora e rejeitamos em nome de Jesus. Pai, que haja cura agora, Senhor, aqueles que porventura estão sentindo algum tipo de dor, Senhor, seja no estômago, seja na cabeça, dor nos membros, ó Pai, nos braços, nas pernas, nos pés, nas mãos, Pai, nessa hora nós repreendemos em nome de Jesus, que a cura se manifeste no corpo dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus.